Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, vamos iniciar aqui nosso conteúdo sobre teoria da literatura, tá? Hoje nós vamos iniciar falando sobre os argumentos sobre a diferença entre o senso comum e o conceito, tá? Lembrando, essa aula é baseada no conteúdo do professor José Luiz Jobim, ok? Bom, vamos lá. Senso comum e conceito são termos que, empregados em determinados contextos, podem significar uma oposição entre ideias herdadas acriticamente, ou seja, sem um critério, e ideias que são fruto de uma reflexão crítica, tá? No entanto, quando paramos para refletir criticamente sobre a expressão senso comum, também podemos desenvolver um conceito de senso comum. E a gente vai entender isso aqui ao longo dessa aula, tá? Bom, senso comum. Na antiguidade, os romanos já utilizavam a expressão sensus communis, ou senso comum, tá? Para designar um suposto conjunto de ideias e opiniões vistas como verdadeiras pela comunidade de pessoas que nelas acreditavam. Então, eles tinham como senso comum um conjunto de ideias que uma comunidade acreditava. Tá? Presumia-se que haveria uma percepção e um entendimento comum sobre uma série de coisas presentes na vida da comunidade, tá? Sem necessidade de questionar ou refletir mais profundamente sobre esta percepção ou entendimento. Se a gente for parar para ver, essa ideia de senso comum a gente consegue trazer um pouco para a nossa realidade atual aqui no Brasil, né? Principalmente o fato de não questionar ou refletir sobre a percepção e sobre o entendimento, né? Nesse contexto, senso comum consistiria naquilo que as pessoas incorporariam como se fosse uma espécie de conhecimento natural ou intuitivo, algo pré-conceitual, algo pré-teórico, algo pré-concebido, um repertório de ideias, valores e opiniões vistos como verdadeiras pela comunidade, tá? Em que se enraizam e que serviriam de base para a vida desta comunidade. Ou seja, é aquela ideia é um conjunto de ideias que uma comunidade acredita e passa esse conjunto de ideias adiante. E só se acredita naquilo, tá? Seria o senso comum. Tratava-se de um sentido de senso comum que adotava como verdades as noções herdadas historicamente, sem crer que precisasse de uma análise crítica e reflexiva do conjunto de ideias, valores e opiniões vistos como comuns. Contudo, o senso comum também foi e ainda é objeto de reflexões filosóficas. A própria elaboração reflexiva sobre senso comum está em conflito com os sentidos desta expressão que remetem à ideia de que o senso comum é uma espécie de perspectiva herdada sobre a vida e a sociedade. Então, o que a gente vai entender aqui? Que o senso comum é um objeto de reflexões filosóficas, tá? E essa elaboração reflexiva, esse pensamento sobre o senso comum, quando se pensa sobre o senso comum, começa-se a ter uma ideia de que o senso comum é uma espécie de perspectiva herdada sobre a vida e sociedade, que seria adotada de forma tácita pelos membros de uma comunidade. Tá? E isso, quando você pensa reflexivamente, quando você pensa sobre o senso comum, você acaba entrando em conflito com essa ideia de que é algo herdado. Ok? Até porque o movimento de análise do que estaria subentendido, implícito ou não formalizado verbalmente, dentro do senso comum, já estaria indo de encontro, ou seja, contra aqueles sentidos, e implicaria formulações de conceitos. Basicamente é pensar, quando você para pensar no senso comum, na ideia de senso comum, você vai contra
a ideia que se tem do que é senso comum. Guarda essa informação, tá? O senso comum na perspectiva de alguns filósofos. Bom, o filósofo italiano Giambattista Vico acreditava que a vontade humana era direcionada não apenas por uma racionalidade universal abstrata, que era presente nas reflexões científicas e filosóficas do século, mas pela comunidade concreta do senso comum que emerge de um grupo, povo ou nação. Immanuel Kant dizia que a compreensão humana comum seria meramente uma compreensão sólida, mas não cultivada. Ela era o mínimo que se poderia esperar de um ser humano, algo que ser encontrado em qualquer lugar, algo que pode ser encontrado em qualquer lugar, algo que, se você possuísse, não seria sinal de nenhum mérito ou superioridade, já que se supõe que todos deveriam possuir essa característica. Tá? Porém, Immanuel Kant achava que se deveria interpretar senso comum como senso compartilhado. Senso compartilhado por todos, como um poder de julgar que, ao refletir, ao pensar, considera antes os modos de todos os outros apresentarem o assunto que vamos examinar. Tá? Assim, escaparíamos da ilusão que surge quando imaginamos que as condições privadas de produção do conhecimento são objetivas, ao comparar o nosso próprio julgamento com a razão humana geral. Tá? Então, quando você para pensar no que é senso comum, você tem que considerar o conhecimento que é compartilhado por todos, tá? Para que se evite, para que não se tenha a ilusão de que as condições privadas de produção de conhecimento são objetivas, que elas já existem, já estão ali e só vão sendo passadas. Tá? Trazem a noção de senso compartilhado sobre o conhecimento que se está tratando. Então, percebam, eles vão falar no sentido de comunidade, no sentido de compartilhamento de ideias, ok? Bom, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer chamou a atenção para o fato de que o senso comum, como um repertório de valores e visões de mundo enraizados em comunidades humanas, tem um papel relevante na vida das pessoas. Para ele, trata-se de um sentido que fundamenta a comunidade. Comunidade. O filósofo afirma que, muito antes de nos compreendermos através do processo de autoanálise, olha só, autoanálise, já nos compreendemos de um modo autoevidente na família, na sociedade e no estado em que vivemos. Estamos sempre inseridos em tradições comuns que são parte de nós, mesmo que não percebemos isto. Por exemplo, as pessoas no Brasil têm o costume de, no domingo, almoçar em família. Algumas famílias fazem isso. Não todas, mas algumas sim. Já é um senso, já é um sentido de comunidade que vai ter um almoço ali em família. Já é um outro sentido que, por exemplo, quando o seu esposo, a sua esposa chega em casa, ele e ela vai falar sobre o dia. Você já está inserido nessa comunidade, nesse sentido, nessa tradição ali comum, ok? Haveria, então, uma etapa anterior em nosso processo de conhecimento, como consequência da comunalidade, que nos liga à tradição comum, tá? Por exemplo, antes de interpretarmos um texto, já teríamos valores e visões de mundo que, de algum modo, ajudariam a direcionar nossa compreensão textual. Haveria uma relação entre o movimento da tradição comum e do intérprete. Tá? Esta tradição comum, por sua vez, não seria apenas uma espécie de pré-condição permanente para todas as leituras, porque nós a estaríamos elaborando e algumas vezes questionando. O que está querendo dizer aqui?
quando a gente vai ler algum texto, um livro, um poema, um blog, qualquer coisa, nós, como leitores, já trazemos conosco a nossa visão de mundo, o nosso conhecimento de mundo. Por isso que é tão importante a gente estar sempre ligado, antenado no que está acontecendo no mundo, para a gente ter uma visão de mundo mais ampla, tá? E não extremista, ok? Essa concepção que nós temos, quando a gente pega um texto para ler, já nos faz não aceitar tão facilmente um texto e nos tornar questionadores, ok? Elaboradores, certo? Por isso que uma das formas de manipulação mais cruéis é a falta de educação, é a falta do conhecimento, porque a pessoa não se questiona, a pessoa só aceita o que é dito a ela, ela não raciocina. Quando você lê algo que vai de encontro ao que você acredita, ou algo que você sabe que está errado, ou algo que você não sabia que te faz pensar, isso é ser questionador, mas você já tem uma visão de mundo anterior. Você já tem um conhecimento prévio que vai te direcionar na compreensão textual. Tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Para esse filósofo alemão, todo autoconhecimento partiria do que é previamente dado na nossa condição histórica. Portanto, se um homem é um ser histórico, significa que o conhecimento de si nunca pode ser completo. Ou seja, a gente está sempre se autoconhecendo, sempre em evolução. Tá? De acordo ainda com Gadamer, a história das ideias mostra que até o século XVIII, ali, até o iluminismo, o conceito de preconceito não tinha conotação negativa que tem nos dias de hoje. Tá? Ele diz que o preconceito significa um julgamento que é formulado antes que todos os elementos que determinam uma situação tenham sido examinados. Ok? O preconceito até então não significava um falso julgamento. Não era um falso julgamento, mas apontava na terminologia jurídica alemã por exemplo, que um fato pode ter um valor positivo ou negativo. Nas línguas alemã, francesa e inglesa, aparentemente houve uma limitação no sentido de preconceito, em função da crítica do iluminismo, o que reduziu a ideia de preconceito simplesmente a um julgamento infundado. Tá? Então, ele está dizendo aqui que antes a palavra preconceito não tinha um sentido de falso julgamento. E depois, ali, por causa de críticas do iluminismo, surge essa noção de julgamento infundado. O que acontece atualmente é que o conceito de preconceito é frequentemente explicado como um pré-julgamento, ligado ao senso comum, tá? As crenças que dão suporte a certezas injustificadas. Preconceito passa a ter um sentido basicamente pejorativo, designando afirmações sem fundamento ou baseadas em crenças já descartadas pela sociedade, ok? Para Gadamer, o horizonte do presente estaria continuamente sendo formado, porque continuamente teríamos de testar nossos preconceitos. E aí ele volta naquela frase que ele fala, já que o homem é um ser histórico, ele não está completo. A história do homem não está completa, está sempre em criação. Tá? Portanto, o horizonte do presente não poderia ser formado sem o passado. E isso é muito claro, né? Nesse contexto de pensamento, podemos entender melhor o argumento de Gadamer quando afirma que dentre tudo o que chegou a nós por via escrita, um desejo de permanência criou as formas únicas de continuidade que chamamos de literatura. Tá? E aqui é interessante porque ele pontua que o que chegou a nós de forma escrita. Então ele não está falando de mitologia, ele não está falando de tradição, ele está falando do que chegou como escrita. Tá? Como escritura. A gente viu na nossa disciplina de base da cultura ocidental que houve esse processo de mudança da parte da oralitura para a literatura em si. Ok? Bom, a literatura teria adquirido sua própria contemporaneidade com cada presente, pois compreendê-la não significaria somente voltar o raciocínio para o passado, mas envolver-se com o que é dito no presente. E aí, se a gente fizer traçar aqui um comparativo com a disciplina de literatura brasileira, a gente percebe que tem alguns escritores que falam que você aprende, você revisa o passado,
você aprende e traz aqui para o presente e faz uma projeção para o futuro. Tá? A compreensão da obra não seria apenas uma relação entre pessoas, entre autor e o leitor, mas significaria compartilhar o que o texto compartilha com todos. E esse é o sentido de comunalidade. Tá? Então, a compreensão da obra literária não seria apenas a relação entre pessoas, entre o autor e leitor, tá? Mas significaria compartilhar o que o texto compartilha com todos. A questão do senso comum não é tão simples como parecia ser. O próprio movimento de reflexão permite-nos raciocinar sobre o que constitui o senso comum e pode transformá-lo em objeto de uma atenção especializada. Porém, frequentemente, o que é associado a uma atenção especializada é o conceito e não o senso comum. Então, pensar no senso comum nos leva a uma reflexão da necessidade de transformar em algo especializado. Só que a atenção especializada não é o senso comum, é o conceito. Tá? E aí, na literatura, o conceito, a gente vai estudar agora aqui, que vai falar que a etimologia do termo conceito remete ao vocábulo latino conceptus, que tinha entre seus sentidos gerar, conceber, remetendo à criação, ao surgimento de algo que não havia antes, de algo que é concebido no entendimento, de concepção do espírito humano. Assim, na origem latina, conceito remete tanto ao surgimento de alguma coisa, ou emergir de algo, quanto ao trabalho de elaboração para que esta coisa surja. Por oposição à ideia de senso comum, como uma percepção e um entendimento generalizado, informal e refletido e enraizado na vida da comunidade, teríamos então a ideia de conceito como a produção de um entendimento mais formal. Olha só, o senso comum seria um entendimento generalizado, seria um entendimento informal, seria sem reflexão. Isso é o senso comum. A ideia de conceito é a produção de um entendimento formal, tá? Fruto de um trabalho que resulta em um conhecimento que, por sua vez, é a consequência de uma reflexão sobre o real, colocando em questão as próprias ideias apreendidas informalmente pelo senso comum. Como assim? O senso comum você aprende de maneira informal e generalizada, sem pensar. Vamos colocar aqui o que seria o senso comum, por exemplo, numa família. Se a mãe deixar o dinheiro em cima da mesa, o filho sabe que ele não tem que pegar aquele dinheiro sem pedir à mãe. Pronto. Isso é o senso comum. Agora, qual é o conceito que ele vai aprender quando ele pensar no senso comum? Se eu pegar esse dinheiro sem pedir à minha mãe, isso seria furto. Tá? Claro que uma criança não vai pensar nisso, mas a gente entende que seria furto. E se eu furtar, eu sofrerei consequências, porque minha mãe vai me deixar de castigo e eu não vou poder brincar e etc e tal. Isso é o conceito. É pensado, tá? Mais ou menos isso. Me perdi. Esse tipo de oposição entre senso comum e conceito pode levar as pessoas a crerem que apenas o conceito produz conhecimento válido, enquanto o senso comum é fonte de todos os erros derivados das opiniões herdadas acriticamente. Então, o senso comum ele é a fonte de erros, de opiniões que foram passadas sem um pensamento crítico. Por exemplo, a escolha de um time de futebol. O pai geralmente passa ali para os filhos qual é o tipo de futebol que ele tem que torcer. E o filho geralmente aceita sem pensar isso. Isso é algo herdado, tá? E aí eu não estou dizendo que um time é bom, um time é ruim, não estou falando disso até porque eu nem gosto de futebol, mas é uma ideia aqui, tá? Independentemente de qualquer opinião que alguém possa ter sobre o fato, de algum modo sempre estará imerso no real. Se somos parte do real, estamos permanentemente em contato com ele, ou seja, com o real. E é a partir desse contato que podemos apreendê-lo conceitualmente. Então, é o contato com o real que nos faz apreender o conceito. Apreender o conceito, não é aprender,
é apreender, absorver o conceito, tá? Pode-se dizer que o conceito é uma forma de resposta ao que nos é dado, ao que está diante de nós e motiva-nos a apreendê-lo, a absorvê-lo. O conceito surge da exploração do objeto que se quer qualificar, tipificar e conhecer. Vamos dar um outro exemplo. Qual é o conceito de caneta? Por exemplo, a caneta do tipo esferográfica, de material transparente, cor preta, ela serve para escrever textos, conceito. Tá? O senso comum é a caneta serve para escrever. Qual é o conceito de caneta? A gente apreende o conceito através do contato com o real. Tá? Se, por um lado, nós, as coisas, sempre estamos no mundo, por outro lado, nem sempre nós pensamos sobre elas, né? Nem sempre procuramos entender o que são ou o que somos em relação a elas. Para entender as coisas, um dos métodos que utilizamos é a produção de conceitos, a produção de teorias, ok? Um conceito pode abranger e organizar um conjunto de coisas de certa maneira. Por exemplo, o conceito de literatura pode abranger uma série de textos que considerados literários a partir dos parâmetros de um conceito elaborado e organizar esses textos de modo determinado, especificando quais serão considerados literários e quais não. Ao elaborar um conceito de literatura efetivo e colocar em vigência, nos julgamentos que fazemos sobre os textos reais que lemos, poderemos classificá-los como literários ou não. A gente viu isso também um pouco nas aulas de literatura brasileira. Tá? Quando dizemos isto não é literatura, temos uma referência positiva a algo que consideramos como literatura. Tá? Então, é a partir dessa referência que podemos julgar isto como não sendo literatura. Um outro exemplo que a gente pode trazer para o nosso cotidiano é, sei lá, um vestido e uma calça. Uma coisa, tudo é roupa, mas um vestido ele serve de um jeito e a calça serve de outro, tá? Meio ruim esse exemplo, mas eu acho que serve. A generalidade do conceito não existe separadamente dos casos de sua aplicação efetiva. A sua generalidade significa a potencialidade para referir-se repetidamente a uma série de coisas particulares. O fato de que o conceito de literatura em geral possa ser aplicado a obras particulares, as quais o conceito deve apreender em sua singularidade como literárias. Ou seja, é um aspecto próprio do caráter da generalidade conceitual que deve incluir também a referência ao caráter singular e específico da obra, que todavia reconhece como literatura. Vamos ler de novo isso aqui para ficar mais claro. A generalidade do conceito não existe separadamente dos casos de sua efetiva aplicação. Ou seja, a generalidade do conceito não está separada da aplicação. A generalidade significa a potencialidade para referir-se repetidamente a uma série de coisas particulares. O fato de que o conceito da literatura em geral possa ser aplicado a obras particulares, as quais o conceito deve apreender em sua singularidade como literárias. Ou seja, o conceito ele vai apreender que essas obras são literárias. Tá? Por quê? Porque é um aspecto próprio de caráter da generalidade conceitual. Eu vou conceituar que isso aqui é literatura a partir de uma referência. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Essa é a nossa primeira aula de teoria da literatura. Em breve teremos mais. Compartilhem esse vídeo, cliquem no gostei, comentem. Ok? Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!